Lucas, capítulo 1, versículo 30 a 33. Esse texto é quando o anjo anuncia a Maria que o filho dela será o Salvador do mundo. O texto diz o seguinte: mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Vamos ler todos juntos? E ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Senhor, meu Deus, meu Pai, pedimos que o Senhor esteja conosco nesta noite, Senhor, pois nós precisamos, ó Deus, ouvir a Tua voz. Somos Teus servos, somos Teus filhos, somos a Tua igreja, somos o Teu corpo, Jesus. Nós precisamos de Ti, Tu és o nosso cabeça. Fortalece-nos nesta noite, aviva o nosso coração, a nossa fé. Entregamos os nossos problemas em Tuas mãos. Entregamos as nossas ansiedades, preocupações, entregamos a vida dos nossos familiares, a vida dos nossos parentes, entregamos tudo que temos, tudo que somos, diante do Teu altar nessa noite, sabendo que o Senhor tem o controle de todas as coisas, sabendo que a única coisa que realmente precisamos é estar na Tua presença. Então, esteja conosco, Pai, dirige cada momento deste culto, cada louvor, pregação, tudo que vai acontecer seja para a honra e glória do Teu santo nome, e que o nosso coração, que é o que realmente o Senhor quer ver, é o que realmente o Senhor deseja receber essa noite, que o nosso coração esteja totalmente entregue a Ti essa noite, que venhamos confessar os nossos pecados, nos arrepender, e venhamos louvar, celebrar e glorificar, agradecer, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor tanto nos amou que deu o Seu único Filho para vir até nós. Então, Senhor, toma esse culto em Tuas mãos, recebe glória para Si, ó Deus, nos conforma mais do Teu Filho, Senhor, e faz o Teu reino avançar, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Isso. Menino nasceu como filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de Suas asas eu me escondi.
Amém, meus irmãos? A gente vai estar falando mais um cântico, nós iremos passar por um momento de comunhão. Você vai convidar para ir a seu lugar, a dar um período de Natal que você não deu, quiser, para abraçar como você não abraçou. Nos alegrar diante desse dia tão maravilhoso, que é o dia do Natal, não é o dia que nós ganhamos o presente. Nós já ganhamos esse presente. Esse presente foi Cristo Jesus, como vai dizer João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus entregou o seu único filho para todo aquele que nele crê, não morra, mas tenha vida. Amém? Graças a Deus. De grato louvor.
Amém, glória a Deus. É bom estarmos juntos louvando ao Senhor. Nesse momento, irmãos, nós temos a grande alegria de poder receber oficialmente, né, na nossa família, Igreja Batista Cova da Onça, filho de Adson e Jamile. Vem aqui, por favor, aqui na frente, com o pacote. Né, meu? É pacote. Aí é pacotinho dele. Pode subir aqui, aqui em cima. Pode subir por esse caminho. Não sei se o projetor vai ficar na frente de você. Vou agora. Aí, pode ficar lá de novo. Isso. Amém, meus irmãos. Rapaz, para mim, particularmente, é uma alegria muito grande, porque é o primeiro bebê que eu apresento. E é com o meu nome. Vai ser do botão para de novo. Todo mundo pergunta isso. Por causa de mim. Não foi por causa de mim, gente. Não foi. Viu? Já estava escolhido, já. Tá bom? Mas eu acho que é o nome mais bonito. Queremos louvar a Deus, né? Pela vida de Moisés. Esse menino que com fé em Deus vai ser um homem de Deus, em nome de Jesus.
E o nosso papel como igreja é justamente estar acompanhando ele, estar orando por ele, estar puxando a orelha dele, né? Estar mimando ele e tratando ele como se fosse nosso filho, apoiando essa família e ensinando ele os caminhos do Senhor. Amém? Então, deixa eu ter o privilégio de pegar ele, pode ser? Aí veio com um bom treino. Meus irmãos, daí vai orar por esse príncipe, por essa família agora. Você quer falar? Quer falar o que com a igreja? Daí vai orar por ele e dizer a perna. Amém. Vamos estender nossas mãos. Senhor Deus, nós queremos ao Pai orar e colocar diante do Senhor a vida dessa criança, a qual antes mesmo de ela vir e existir no ventre da sua mãe, o Senhor já conhecia, o Senhor já sabia. E o Senhor sabe quem o exerce. E o Senhor mandou essa criança aqui ao mundo, sim, com uma missão. E a missão é essa que o Senhor irá preparar ele para essa missão. Mas que o Senhor ajude os pais a instruí-lo, ensiná-lo, para que ele cresça ouvindo a respeito de Cristo Jesus. Que ele ame Cristo Jesus acima de todas as coisas. E que ele queira seguir a Cristo Jesus e o seu reino. Que ele seja uma flecha em tuas mãos, onde o Senhor lance ele, onde o Senhor quer usar a vida dele, Senhor. Por favor, Deus, oramos pedindo a tua bênção sobre essa família. Que o Senhor continue guardando, provendo, cuidando desse lar. Que o centro dessa família seja Cristo. Que a busca constante dessa família seja a pessoa de Cristo Jesus. Nos altos e baixos momentos dessa vida, da vida dessa família, eles não esqueçam que Cristo é tudo. E que Deus, o qual juntou eles, é o Deus da sua família. Então, oramos como igreja e abençoamos essa criança. Em nome do Senhor Jesus. Abençoamos a sua família em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor continue derramando graça e que essa criança cresça ouvindo a respeito da pessoa de Cristo Jesus. A criança qual nasceu muitos anos atrás e que é o Salvador do mundo e que é o Salvador da vida dela. Pedimos ao Senhor graça em nome de Jesus. Que o Senhor já há de sua família para que eles instruam e ensinem essas crianças no caminho que devem andar. Em nome do Senhor Jesus é que nós choramos. E louvamos ao Senhor pelo dízimo, pelas ofertas. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, pela tua provisão. Obrigado pela fidelidade do Senhor, não a nós, mas ao Senhor mesmo. Obrigado por o Senhor ter cuidado das nossas famílias. O Senhor tem sido o Deus provedor, o Deus presente, o Deus que não tem deixado faltar nada. O Senhor não tem deixado faltar o pão de cada dia em nossas vidas. Nós te louvamos, ó Deus, por esse momento, que é um momento onde também trabalha, onde mostra também o nosso coração. E pedimos ao Senhor que o nosso coração não esteja nas riquezas, nem no tesouro desse mundo, mas que esteja no Senhor e na tua palavra. Assim nós oramos gratos ao Senhor em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos lá, irmãos. Você que trouxe seu dízimo, seu oferta, nós atuaremos no final
desse louvor, e vocês podem trazer aqui seus dízimos para você. Amém? A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. Maravilhoso é o nome
Irmãos, estamos comemorando esse dia especial que aconteceu o nascimento do nosso Salvador. É verdade que muitas pessoas dizem que a gente não sabe ao certo qual foi o dia que Jesus nasceu. É verdade, mas o que importa é que ele nasceu. Isso é fato. Teve uma data, teve um horário, teve um lugar, teve uma época. Ele estava na história, ele veio ao mundo, ele encarnou. Aconteceu 2.000 anos atrás. O Salvador nasceu. E diante disso nós vamos pensar sobre esse fato à luz de Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 1 até o versículo 7. Então abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 7. Lucas 2, de 1 a 7, nós vamos orar mais uma vez. Pai, nos ajude a sentir a alegria dessa notícia. Na verdade, é a maior notícia que já existiu, que o Salvador nasceu. Nos ajude a sentir isso através dessa mensagem, que ilumina nossas mentes para poder entender a Tua palavra e compreender, Senhor, não só com a mente, mas com o coração, aquilo que o Senhor quer falar para nós, aquilo que significa o nascimento do Salvador do universo. Me usa, Senhor, para pregar a Tua palavra ao Teu povo, que ela seja pregada a mim também, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando há uma grande cerimônia, você já viu a posse de um presidente eleito? Ou então quando um famoso visita algum lugar, todo mundo fica sabendo o que está acontecendo, toda a atenção, a mídia se volta para aquilo ali. Aquela pessoa importante chegou no lugar, aonde está aquela pessoa. As ruas se fecham, os seguranças começam a apontar o caminho e tudo gira em torno daquela ocasião. E no tempo aonde Jesus nasce, parecia que toda a atenção estava virada para quem dominava naquela época. E quem dominava naquela época era o Império Romano, na pessoa do imperador César Augusto. Um decreto, uma ordem, uma palavra deste homem chamado César Augusto, o planeta se rendia e tinha que obedecer. Aquele homem chamado César Augusto era mais poderoso do que Donald Trump, do que o presidente dos Estados Unidos hoje. Aquele homem dominava sobre 60 milhões de pessoas. O Império Romano dominava o planeta. Hoje nós temos, o Brasil tem um presidente, os Estados Unidos tem um presidente, a China tem um imperador, cada país tem seu governante. Mas o Império Romano, como poucas vezes na história desse planeta, o Império Romano dominava tudo. Tudo. E os judeus não eram diferentes. Dominavam os judeus também. Mas Lucas, ele começa esse texto falando sobre o nascimento de Jesus de uma maneira diferente. Ele vai nos mostrar que enquanto o mundo olha para Roma, Deus olha para uma cidadezinha chamada Belém. Enquanto está todo mundo se curvando diante de César Augusto, Deus está voltado, totalmente voltado para uma manjedoura. E é interessante quando a gente olha Lucas capítulo 1, é basicamente todo o capítulo 1 de Lucas promessas e anúncios
e ações de graças a Deus, dizendo que o Salvador vai nascer. Primeiro o anjo vai até Zacarias e a sua esposa Isabel e anuncia que João Batista, aquele que prepararia o caminho antes do Cristo, vai nascer. E isso gera gratidão ao Senhor. Depois, o anjo vai até Maria e diz: o teu filho vai nascer, e o teu filho não é qualquer um, ele vai ser gerado pelo Espírito Santo. E ele vai ser Emanuel, Deus conosco. Não é Deus lá, Deus entre nós. Isso nos lembra João capítulo 1. Moisés tinha que subir sozinho ao monte para estar com Deus. E quando Deus aparecia, era numa tenda, no tabernáculo, no meio do povo. Mas Deus, Ele queria tanto estar com a humanidade, que agora João capítulo 1 fala que Jesus, Ele tabernaculou entre nós. Ou seja, a presença de Deus sai do monte e agora está entre nós. E no capítulo 1, Maria canta a Deus, exaltando a Deus. Um profeta chamado Zacarias louva ao Senhor, o pai de João Batista. E há essa celebração, essa expectativa do nascimento de Jesus. Ele já está anunciado, vai acontecer, e há essa expectativa. E o capítulo 2, Lucas vai narrar o nascimento de Jesus. Mas interessante, apesar do capítulo 1 ser tão cheio de expectativa, o capítulo 2 parece que começa de uma forma bem simples. Primeiro, eu quero ler com você o texto agora de Lucas 2, acompanhe comigo. O texto diz o seguinte: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império a recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Lucas começa nos informando que na época em que Jesus iria nascer, este homem, que é o homem mais poderoso daquela época, o homem ao qual o mundo se ajoelhava aos seus pés, César Augusto, o qual suas decisões eram inquestionáveis. Para você ter ideia, o nome dele não era César Augusto, mas César é um título que ele ganhou por ser imperador. É um título imperial, só o imperador podia ser chamado de César. E Augusto também é um título. É um título de honra suprema. Imagine aí. O nome deste homem foi trocado para 2 títulos de honra suprema. Era quase um Deus na terra. E ele decreta, ele lança essa ordem para que toda a população, 60 milhões de pessoas, toda a população debaixo do Império Romano, a maior parte do planeta, só quem não estava debaixo do Império Romano eram os chamados bárbaros, bárbaros, eram povos sem civilização, povos sem regras, estes eram chamados bárbaros. Mas a maior parte do planeta teria que recensear-se pelo decreto de César Augusto. O que era recenseamento? Você já ouviu falar no IBGE? Eu nunca recebi uma ligação do IBGE, mas tem gente que já. Alguém aqui já recebeu uma ligação do IBGE? Não? Já fez trabalho aqui? Pronto. IBGE, basicamente, o trabalho deles é contar o povo. A cada 10 anos, eles contam quantas pessoas vivem no Brasil. E aí eles fazem várias estatísticas, jovens, idosos, bebês e tudo mais. Por quê? Porque quando você conta a população, vai ajudar o presidente a governar melhor, porque o presidente vai conhecer o seu povo melhor. E não é diferente com César Augusto.
ele dá essa ordem para contar o povo, registrar o povo, para que ele possa ter um governo melhor ainda, mais poderoso ainda, mais próspero ainda do que já tinha. Então, um único homem, César Augusto, dando uma ordem e todo mundo obedeceu. E Lucas, ele vai citar também no versículo 2, que essa contagem foi feita quando Quirino era governador da Síria. Quirino era braço direito de César Augusto, era governante da Síria, importantíssimo, conhecido na época, muito poderoso no Império Romano. Então César Augusto e Quirino são os homens mais poderosos daquela época. Agora, já vou deixar uma pulga atrás da nossa orelha. Por que é que Lucas, ao nos relatar sobre a época que Jesus nasceu, ele começa o texto citando o poder, a glória, o governo dos dois homens mais poderosos daquela época? Por que será? É interessante também, para você ter ainda uma ideia ainda maior do poder destes homens do Império Romano de César Augusto. Você deve saber que Deus, ele restaura o segundo templo de Israel, que foi destruído. Mas o segundo templo, ele é menor, ele é menos glorioso do que o primeiro, né? E aí, Herodes, também um rei do Império Romano, ele reforma o segundo templo de Israel, ali o templo de Malaquias e Mateus, 400 anos de silêncio, é o tempo que Herodes reforma o segundo templo de Israel, e ele transforma em um reino gigantesco, em um templo gigantesco. Herodes, o Império Romano, quando reforma o segundo templo de Israel, fica um templo tão majestoso, tão bonito, tão grande, que quando Jesus e os discípulos passam, os discípulos falam assim: mestre, olha que templo, olha que pedras, olha que muros, olha que coisa majestosa. E Jesus fala: não fique impressionado não vai ficar pedra sobre pedra. Então, o relacionamento entre os judeus, entre Israel e o Império Romano estava muito bom. Para vocês terem ideia, o povo judeu jurou lealdade ao imperador romano. O povo de Deus, escolhido de Deus, por tudo isso, jurou lealdade a César Augusto. O homem já não tinha um planeta aos seus pés, ainda tinha um povo escolhido de Deus aos seus pés. E com isso, eu quero trazer para os irmãos a primeira verdade que nós compreendemos deste texto. O mundo é leal aos poderosos, mas despreza o rei verdadeiro e humilde. Vamos ler juntos? O mundo é leal aos poderosos, mas despreza o rei verdadeiro e humilde. Eu troquei orgulho, não foi? Mas é o mesmo sentido. E a gente vai ver isso claramente nos versículos seguintes. Olha aí a partir do versículo 3 de Lucas 2. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Perceba, o homem falou, decretou: eu quero recenseamento, 60 milhões de pessoas. Todo mundo foi. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Versículo 4. José também saiu da Galileia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judeia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi. Então, todos estavam indo se alistar, não só judeus, toda a população, a maior parte do planeta, e os judeus também, e com isso, José e Maria também, porque eles eram tementes a Deus e sabiam que tinham que se submeter.
Então José e Maria, eles saem da cidade de Nazaré, uma cidade humilde. Você lembra que quando dizem que o Messias está vindo de Nazaré, os fariseus dizem: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então é uma cidade desprezada, uma cidade desmerecida, mas Deus gosta das coisas desmerecidas mesmo. Deus gosta das coisas desprezadas mesmo, né? Então José e Maria saem de Nazaré, que ficava na parte mais acima de Israel, e eles descem para a região da Judéia, onde ficava a cidade de Belém, cidade do rei Davi. Cidade do rei Davi. José e Maria, tanto um quanto o outro, eram da família de Davi, eram da casa de Davi, eram descendentes de Davi. Versículo 5: e eles foram a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Versículo 6: e aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Quando o texto fala que Maria estava grávida, na verdade, quando o texto fala que ela era a esposa de José, versículo 5, no original aí, no grego, esposa é noiva. É noiva. Ela foi noiva, confiando no Senhor, apesar das calúnias. E quando o texto diz aí que ela deu à luz seu filho primogênito, veja bem, se o texto fala que o filho é primogênito, quer dizer que ela teve outros filhos. Então nós temos a Igreja Católica, por exemplo, que fala que Maria, ela era virgem quando Jesus nasceu, e é verdade, Maria era virgem, mas a Igreja Católica diz que Maria continuou virgem até a sua morte, e ela continua virgem eternamente no céu, e que Maria não teve nenhum outro filho. Na verdade, ela nunca teve relações com José. E aí, quando você olha para a Bíblia, quando você olha para o texto bíblico, o texto é claríssimo, dizendo que Jesus foi o filho primogênito, o primeiro de outros. Maria teve outros filhos, e não só Jesus Cristo. Que interessante, meus irmãos. Que interessante o fato. Eu não sei se vocês perceberam, mas o nascimento de Jesus, ele vem numa época que começa com um decreto. Com o decreto do homem mais poderoso da época. Esse decreto do homem mais poderoso da época leva José e Maria até a cidade de Davi, porque eles tinham que se registrar na cidade da família deles. Eles precisavam passar pelo recenseamento do imperador na cidade da família deles, que era a cidade de Davi. Olha como Deus está por trás da sua soberania, conduzindo a decisão do maior governante da época, tudo para que Jesus nasça na cidade do rei Davi. Qual é a importância? Por que Deus está mexendo todo o planeta somente para que José e Maria vá para essa cidade? Deus está movendo o coração do homem mais poderoso. Deus está movendo 60 milhões de pessoas para que um casal vá para a cidade da sua família. Por que isso? Porque Deus é fiel. Porque Deus é fiel.
Deus, Ele quer cumprir a sua palavra. Quando a gente vai para o texto do Antigo Testamento, de Miqueias, que dizia claramente que o Messias iria nascer em Belém. Olha aí, Miqueias capítulo 5, versículo 2. Miqueias 5, 2. E você, Belém Efrata, cidade de Belém, cidade de Davi, que é pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que a que está em dor estiver dado à luz, então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel, e se manterá firme, e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus, e eles habitarão seguros, porque agora ele será engrandecido até os confins da terra. Até aí. Ah não, e ele será a nossa paz, quando a Síria vier à nossa terra e quando entrar em nossas fortalezas, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 chefes do povo. Até aí. Então, Deus enviou a sua palavra. Deus não ia dizer uma coisa no passado e não ia cumprir no futuro, senão ele seria mentiroso. O fato de nós, a cada dia da nossa vida, ontem, hoje e amanhã, o fato de nós sofrermos, o fato de nós nos mantermos fiéis ao Senhor como crentes, é porque Deus é fiel, é porque Ele sempre foi fiel, Ele nunca deixou de cumprir uma promessa, e é por causa disso, porque Ele promete que vai voltar, porque Ele promete que há uma eternidade nos aguardando, que Jesus prometeu que vai nos buscar, que nós continuamos com os olhos fixos em Jesus. Amém. Porque Ele é fiel. Amém. E Ele cumpre essa promessa, essa profecia nesse momento. Ele move céus e terra para que José e Maria vá para Belém, a cidade que o Messias, que o Cristo, iria nascer. Então, meus irmãos, o que é que acontece? O que é que acontece em Belém? A gente percebe que o fato de 2 Samuel capítulo 7 dizer, não vou ler agora o texto para não ficar muito longa a mensagem, mas você pode verificar que em 2 Samuel capítulo 7 Deus vai prometer para Davi que um filho dele, um descendente dele, um dia vai se assentar no seu trono e o seu reino não terá fim. Deus promete isso para Davi: o seu reino não terá fim. E quem é que reina para sempre? Quem é que está reinando nesse exato momento? É Cristo Jesus. Cristo Jesus. E é por isso que é tão importante Jesus nascer em Belém. Só que quando Jesus nasce em Belém, o texto nos mostra, meus irmãos, que Maria dá a luz a Jesus, ela enfaixa o menino com pano, coloca o menino numa manjedoura. E por que isso? Porque não havia lugar para eles, em lugar algum. É verdade que eles não acharam um quarto, um cômodo, uma casa, uma hospedaria para eles ficarem, porque estava todo mundo indo para a cidade natal, cidade da sua descendência, para se registrar. Mas as pessoas de Belém não reconheceram que quem estava prestes a nascer não era qualquer bebê, era Deus, o Deus homem, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E é incrível, meus irmãos, que
o fato de desprezarem Jesus Cristo, aquele bebezinho, o bebezinho mais importante de todos. O fato de desprezar o bebezinho fez com que José e Maria fossem para onde ficavam os animais, o chamado estábulo. E estando ali, naquele lugar dos animais, talvez com cheiro ruim, bagunçado, eles pegam a manjedoura, que era um coxo, um lugar onde se colocava a comida dos animais, um lugar que provavelmente estava com cuspe de animal, baba de animal, cheiro de comida de animal, e ali coloca o bebê Jesus Cristo. E eu quero pensar com você o fato de que, como a gente viu, os poderosos, na verdade, são governados. Perceba, meus irmãos, que embora César Augusto fosse tão poderoso, quem estava por trás controlando as decisões dele? Deus. Deus estava por trás. César Augusto não podia fazer nada que não fosse conforme a vontade de Deus. O império dele era poderosíssimo, é verdade. Talvez um dos maiores impérios que esse mundo já viu, é verdade, mas havia um império eterno por trás dele. O império do nosso Deus. Nenhum governante pode fazer nada se Deus não estiver permitindo. É interessante o que Nabucodonosor vai dizer em Daniel capítulo 4, versículo 34 e 35. Nabucodonosor se orgulha, Deus é o homem mais poderoso da terra, e Deus humilha ele. E depois de Deus humilhá-lo, Nabucodonosor fala: levanta os olhos ao céu, recupera o entendimento, bendiz o Altíssimo, louva, glorifica aquele que vive para sempre, e diz: o seu domínio é eterno, o seu reino se estende de geração em geração, todos os moradores da terra são considerados como nada, e o Altíssimo faz o que quer com o exército do céu e com os moradores da terra. Não há quem possa deter a sua mão, nem questionar o que ele faz. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, engrandeço e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, seus caminhos são justos, ele tem poder para humilhar os orgulhosos. Quem é César Augusto diante de Deus? Quem é Quirino diante de Deus? Não são nada. É por isso que Pedro e João dizem aos fariseus, quando eles falam para parar de pregar, Pedro e João falam: vocês julguem se é justo diante de Deus ouvirmos os senhores ou a Deus. Meus irmãos, o nosso problema é que a gente sempre vai ter a tendência ou vai ser leal aos poderosos dessa terra, em vez do Rei de Jesus Cristo. O imperador César Augusto é glorioso, é servido, é o primeiro, mas Jesus é o rei humilde. A sua posição se sacrifica, ele serve. Jesus é o último. O mundo despreza aqueles que se humilham. O nosso mundo despreza os que se humilham, os que servem, mas exalta e bate palma para quem se gloria, para quem se exalta. O apóstolo Paulo vai exortar a igreja de Corinto justamente sobre isso. 2 Coríntios 11, 18 a 21. Paulo vai dizer para os coríntios: e visto que muitos, esses apóstolos aí que se dizem apóstolos, se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. Porque vocês, coríntios, sendo tão sábios, de boa vontade toleram os outros. Vocês toleram quem os escravize, quem os explore, quem os engane, quem se exalte, quem lhes dê bofetadas no rosto. Para minha vergonha, confesso que fomos fracos demais para isso. Se a igreja de Deus de Corinto exalta, admira, bate palma quem domina sobre eles, quem oprime a eles, em vez do apóstolo Paulo que fundou a igreja, que é humilde, imagine o mundo. O mundo ama quem pise neles.
mundo bate palma, quem não está nem aí para eles. É impressionante. As pessoas passam por cima das outras, correm para lá e para cá, viajam quilômetros e quilômetros para encontrar o seu ídolo, o seu cantor preferido, o seu ídolo, o seu político, seja lá quem for. E quando chega lá, muitas vezes, essa pessoa nem olha para a cara deles, nem abre a porta, mas o mundo ama isso. Mas Jesus é diferente. Jesus é o verdadeiro rei e é humilde. Zacarias 9:9 profetizava que o rei viria humilde, o Messias viria humilde. Isaías 53 fala que ele não tinha boa aparência, ninguém ligava para ele, era como um homem que todos desprezam e escondem o rosto, era o mais rejeitado, não tinha nenhuma beleza que agradasse. Jesus, quando nasceu, não tinha um lugar de conforto, ninguém aceitou ele, ninguém deu um quarto para ele. Jesus, quando viveu, não tinha onde repousar a cabeça, ele disse. E Jesus, quando morreu, não tinha nenhum lugar para ser sepultado, teve que ganhar uma sepultura. Os pais de Jesus, José e Maria, pobres financeiramente, quando foram apresentar Jesus no templo e levar um sacrifício, porque tinha que levar, ofereceram um sacrifício para as pessoas que eram mais pobres, 2 bolinhos ou 2 pombinhos. Eram pobres socialmente. Você acha que se José e Maria fosse importante, fosse conhecido, fosse nobre, as pessoas de Belém não iam abrir a casa deles para receber? Mas não, ninguém conhecia José e Maria. Na verdade eram fugitivos, fugiam do rei. Mas Maria, em Lucas 1:52, vai louvar ao Senhor quando sabe que Jesus vai nascer, e ela vai dizer que Deus derruba dos seus tronos os poderosos e exalta os humildes. Queridos irmãos, Lucas ele começa falando sobre o nascimento de Jesus. Primeiro, falando das pessoas mais poderosas daquela época, porque ele quer mostrar o contraste entre os poderosos do mundo, aonde os olhos de todas as pessoas estavam voltadas para eles, aonde todo mundo exaltava a eles, aonde até o povo judeu declarou lealdade a eles, enquanto escondido, desconhecido, desprezado e rejeitado estava nascendo, na verdade, a pessoa mais importante do planeta Terra, e ninguém sabia. Lucas está mostrando, olha, está vendo? Os olhos do mundo todo estão voltados para cá, para César, enquanto deveriam estar voltados para Belém, mas desprezaram o Rei Jesus. O mundo adora pessoas poderosas, mas despreza o humilde Rei Jesus. Essa é a segunda verdade do nosso sermão. Eu estava com um irmão almoçando esses dias, e esse irmão disse assim, né? Eu deixei de gostar de futebol, porque eu entendi que eu torço, eu grito, eu pago mensalidade para o time, para aquele jogador lá, mas se aquele jogador me encontrasse, aquele jogador nem ia dar bola para mim. Parei de gostar de futebol. Outro dia eu vi um vídeo de uma pessoa que subiu o prédio e ela parou o elevador no andar errado. E quando ela para o elevador no andar errado, ela dá de cara com um time muito grande, concentrado ali, né, no jogo. E ela fala assim, poxa, posso tirar uma foto? Posso ganhar um autógrafo? Não acredito, o time todo está aqui. Eles nem olham para a cara do torcedor. Eles falam, sai daqui, sai daqui. E ele vai embora. Mas o Rei Jesus não, meus irmãos, ele é humilde.
O rei Jesus é manso e humilde. Jesus não queria destaque. Se ele quisesse destaque, ele andava com os fariseus, ele agradava os fariseus. Jesus não queria poder e glória. Se ele quisesse, ele andava com Herodes, com Pilatos, com o Império Romano. Mas não, ele faz o contrário. Jesus vai para os rejeitados, para os pobres, para os leprosos, para as prostitutas. Jesus, ele anda com os ladrões. Jesus, em vez de ser servido, sendo o mais importante, o mais valoroso, Jesus serve. Em vez de ter seus pés lavados, ele lava os pés. Em vez de ser o primeiro, sendo o primeiro, ele se coloca como o último. Em vez de entrar na sua cidade, é a cidade dele, Jerusalém, a cidade do templo. Em vez de entrar na cidade com um cavalo branco, lindo, e um exército ao seu redor, como César Augusto fazia, o imperador romano, Jesus entra montado no animal desprezado. Jesus entra montado no jumentinho. E aí fica a pergunta para a gente: qual é o rei que merece nossa adoração? É César Augusto? É ele que merece a nossa lealdade? Ou é Cristo Jesus? E eu quero trazer algumas verdades para a nossa vida. Às vezes a gente exalta pregadores e homens que parecem grandes e desprezamos pessoas que não têm destaque, que não têm retorno, que não têm gratificação, mas são pessoas que estão preocupadas em exaltar a Cristo. Às vezes os olhos do mundo estão no palácio, mas as pessoas que têm verdadeiro valor estão no meio da floresta, desconhecidos, pregando o Evangelho, sem saber se vai pagar as contas no mês que vem. Às vezes os nossos olhos como igreja estão nos púlpitos, nos palanques, nos famosos, nos pregadores conhecidos, mas talvez quem realmente tenha verdadeiro valor é quem senta no último banco da nossa igreja, que quando ninguém vê, ora sem parar por nós. A cultura, meus irmãos, o mundo busca exaltar a todo momento as pessoas, mas quem é verdadeiramente exaltado diante de Deus está escondido, como Jesus deve. As pessoas do mundo falam: você vale o que tem, mas se Jesus valesse o que tinha, não seria nada. Jesus não tinha casa, Jesus não tinha um lugar para nascer, Jesus não tinha fama, ele nem buscava isso. Mas o seu valor era muito maior do que qualquer homem que já pisou na terra. A gente precisa, meus irmãos, ter cuidado de tratar as pessoas melhor ou pior pelo que elas têm. A gente precisa ter cuidado de não tratar as pessoas melhor ou pior, porque elas são de certa família, porque elas têm certo emprego, porque tem destaque, porque é famoso. Porque Deus, quando vai escolher Davi, ele fala: eu não olho a aparência, Senhor, eu olho o coração. Queridos irmãos, quando a gente olha para o mundo, a gente também percebe que o mundo se exalta. Se exalta em discussões. Por exemplo, muitas vezes quando a gente está em uma discussão com alguém, o mais importante é a gente ter a última palavra, não é verdade? Ou deixar a pessoa sem palavras. Tal pessoa falou isso e isso, tal pessoa falou isso e isso para mim, mas na hora eu dei uma queimada nela, porque ela ficou caladinha. Botei ela no lugar dela. Será que Jesus faria isso? Será que o nascimento de Cristo reflete isso? Isso é humilhar a pessoa. Quem é maior? A pessoa que dá uma resposta dura e coloca a pessoa no lugar dela?
Ou é maior aquele que fica quieto por ter misericórdia do outro? Vai compensar bater de frente com a pessoa, humilhar a pessoa, deixar ela quieta e colocar ela no lugar dela? Vai levar a algum lugar? Isso é amar o próximo? Vai ganhar a pessoa? Será? Vai fazer algum bem? Vai valer a pena falar o que eu estou pensando? O que dá na minha telha? Muitas vezes o maior vai ser aquele que fica calado, porque ele prefere ser humilhado e calado, mesmo sabendo que está certo, para não magoar a outra pessoa. Ou então, meus irmãos, o mundo diz o seguinte: você pagou, você tem o direito de exigir. É seu direito, você pagou, é seu. Se você pagou o ônibus, tem o direito de ir sentado. Às vezes a gente sai do barco, correndo, empurrando, para poder não ir em pé no ônibus, porque sabe que aquele dia está cheio. E a gente sai correndo do barco, para chegar no ônibus primeiro. E às vezes a gente mal percebe que tem idoso no barco, que tem gente precisando de ajuda. Mas é meu direito ir sentado no ônibus. Já pensou se Jesus exigisse os direitos dele? Pelo contrário, Jesus abre mão dos direitos dele. Nós desejamos exigir os nossos direitos. Eu paguei, tem que me devolver o que eu quero. A gente está disposto a bater, a gente está disposto a falar mal, a gente está disposto a ameaçar, mas tem que pagar o que me deve. Criar confusão, se for necessário, mas me pagar e fazer o que me prometeu. Por que a gente deseja tanto os nossos direitos? Esse é o padrão do mundo. Jesus era o que mais tinha direito. Mas Filipenses 2 vai dizer que ele abriu mão da sua glória, abriu mão dos seus direitos, por nós, por amor a nós, se humilhou. Ele se humilhou. Meus irmãos, a gente precisa entender que, na lógica de Deus, quem abre mão dos direitos é o maior. Quem se humilha é o maior. O mundo, ele bate palma para quem exige direito. O mundo fala assim: fez certo, é isso mesmo, colocou a pessoa no lugar dela, não foi? Deu uma queimada, deixou caladinha, corte rápido para a rotina. O mundo bate palma, fala mesmo, tu é besta, vai ficar quieto, vai deixar falar contigo desse jeito. O mundo fala: vai lá, existe teu direito, é teu direito. Jesus está dizendo o contrário. Jesus está dizendo: ei, faça como eu fiz, seu lugar não é aqui não, seu lugar é no céu. Deixa falar, deixa você perder coisas assim. É melhor você ganhar a pessoa. É melhor você ganhar a pessoa. Mas, meus irmãos, nós vemos a graça de Deus. E essa é a terceira verdade da nossa pregação. Nós vemos a graça de Deus no fato de que o rei verdadeiro e humilde vem ao mundo mesmo em meio ao desprezo. Mesmo em meio ao desprezo. É interessante quando em Lucas 1, 68 a 70, acho que é Zacarias não, é Lucas 1, 68 a 70, Zacarias, ele fala o seguinte: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como havia prometido desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas. Jesus veio. Jesus, ele não olhou para a gente, para esse planeta,
viu o nosso orgulho, viu a nossa maldade, viu nossa perversidade, nossa autoexaltação, nosso egoísmo. Jesus olhou para tudo isso e ele não disse assim: não, eu desisto de ir para lá, eu não quero, não, eu vou ficar impuro se eu for estar no meio deles. Eu, Deus, está no meio deles, pecadores. Eu glorioso, eu que criei todas as coisas. Eu sei o que vai acontecer se eu for lá. Eu sei o que vai acontecer. Eles não vão nem me dar um lugar para eu nascer, porque os olhos deles estão voltados para os poderosos. Mas ele, humildemente, porque é manso e humilde, ele escolhe nascer apertado, minimizado, limitado no útero de uma mulher agraciada, especial, mas pecadora. Aquele que era onipresente, onipotente, criador, estava em todos os lugares, ele se reduz a um minúsculo espaço, onde nem pode se mover, ao ver de Maria. E ele nasce no lugar que os animais comem. Ele é rejeitado logo ao nascer. Ele é rejeitado ao viver. Não tinha nem onde repousar a cabeça. E no final é cuspido, maltratado, sacrificado, mas ressuscitou para a glória de Deus. É maravilhosa a notícia. Maravilhosa notícia, que o rei verdadeiro, porque o rei verdadeiro não é César Augusto, o rei verdadeiro é Jesus. O rei verdadeiro é humilde, e ele vem até nós, ele veio, e ele vem, mesmo a gente desprezando ele, mesmo a gente desprezando ele. É interessante como João capítulo 1 vai dizer que ele veio para os seus e os seus não o receberam. Mas ele veio. Ele veio, meus irmãos. E isso nos leva à nossa quarta verdade. O rei verdadeiro e humilde vem até nós, mesmo em meio ao nosso desprezo. Mesmo em meio ao nosso desprezo. Queridos irmãos, você já assistiu o jogo de futebol? E no jogo de futebol às vezes tem aquela cena onde a criança, ela se desvencilha dos braços do pai, e ela, quando ela está ali bem perto do campo de futebol, no estádio, ela pula a arquibancada e ela sai correndo, aquele adolescente, aquela criança sai correndo e vai até o seu jogador de futebol preferido, o seu ídolo. E os seguranças vêm atrás, a partida é pausada, e todo mundo fica naquela expectativa, e de repente, o jogador de futebol abraça aquela criança, recebe aquela criança, tira foto com a criança, e os seguranças vêm tirar ele: não, deixa a criança aqui comigo. E todo o estádio de futebol, todos nós, ficamos com o coração quente, com o coração cheio de alegria, por ver a atitude daquela pessoa tão importante, daquele jogador famoso, daquele jogador tão conhecido, acolhendo aquela pobre criança, aquela criança que é fã dele. Você já viu isso? Essa cena? Sabe por que a gente fica tão impressionado quando isso acontece? Quando um jogador desse famoso, Neymar, seja lá quem for, abraça uma criança dessa, uma criança desconhecida. Sabe por que a gente fica tão impressionado? Porque não é o normal. Não é o normal. As pessoas importantes, os governadores, os grandes desse mundo não se importam com o povo, não se importam com as pessoas. Eles são sustentados pelas pessoas, eles estão onde estão por causa das pessoas, mas quando a pessoa consegue chegar perto deles, eles não se importam. Não se importam.
é ignorado, humilhado e desprezado quando chega perto do seu ídolo. Mas nós, meus irmãos, ficamos emocionados quando vemos o jogador de futebol abraçando uma criança, porque Jesus, Ele nos abraça, sendo o mais importante. Esse sentimento que a gente tem de admiração de alguém tão importante, abraçando alguém tão desconhecido, tão pequeno, tão frágil como uma criança, deveria nos apontar para o Rei verdadeiro, para aquele que é o mais importante, que é Cristo, que nos abraça nos nossos pecados. Na verdade, sabe o que Cristo faz? Cristo, Ele é o jogador de futebol. Só que em vez da gente pular a arquibancada, entrar no meio do campo e ir até Ele, Cristo, Ele vem até a arquibancada e nos abraça e nos honra. Então, meus irmãos, concluindo, essa é a boa notícia. O Rei verdadeiro e humilde nasceu. Ele nasceu e veio até nós, que o desprezamos. Quantas vezes nós, antes de nos convertermos, não zombamos com o nome de Jesus, não desprezamos momentos de oração? Quantas vezes nós desprezamos pessoas que vieram falar de Jesus para nós? Quantas vezes desprezamos Jesus com a maneira que vivíamos com o pecado? Desprezamos e não queríamos saber de Cristo, mas Ele veio até nós. Ele veio até nós e nos salvou. Meus irmãos, Jesus está disposto a vir até nós essa noite e a vir até você que está aqui essa noite, mas ainda não entregou sua vida a Ele. Ele quer salvar você, Ele quer viver em você. Você que está aqui essa noite, que ainda não entregou sua vida a Jesus, está afastado. Você vai reagir como a Jesus? Você não vai ter lugar para Ele na sua vida, como não teve na hospedaria? Ou você vai deixar Jesus salvar a sua vida, ser o dono da sua vida? Você talvez diz que não precisa aceitar Jesus, pois já tem um relacionamento com Ele. Mas, será mesmo que você tem um relacionamento com Jesus? Os seus ídolos são famosos, são cantores. Os seus ídolos são jogadores de futebol. O sonho da sua vida é ser como Neymar. O sonho da sua vida é ser como aquele cantor que canta rap. O sonho da sua vida é ser rico como eles. Você está disposto a brigar com a família, você está disposto a brigar com parentes e discutir com as pessoas por causa do seu candidato político. Se você ama o mundo e busca as coisas do mundo, como é que você pode afirmar que tem um relacionamento com Jesus? Ou então você pode dizer assim: não, eu não vou receber Jesus como meu Senhor e Salvador hoje. Mas lembre-se que na primeira vez que Ele nasceu como cordeiro, mas Ele vai voltar como leão para julgar e salvar. Ou você pode ter dúvidas. Agora, se você tem dúvidas de entregar sua vida a Jesus, se você tem dúvidas disso, eu te pergunto: em quem você vai confiar a sua vida? Vai confiar a sua vida a quem? Se o único rei que é humilde na história da humanidade é Cristo. Se Ele sendo maior, se faz menor. Se Ele sendo maior, se faz servo. Se Ele sendo maior, dá a vida para você. Você vai confiar a sua vida a quem então? Você tem dúvidas que Ele é Deus? Você tem dúvidas que Ele é o Rei? Se você está afastado, renove sua aliança com Cristo, volte para Ele. Volte para Jesus.
Você pode estar numa lamaçal do pecado, desobediente, coração duro, mas Ele quer vir até você, mesmo você desprezando a palavra de Cristo, mesmo você desprezando a Bíblia, desprezando Jesus. Jesus quer vir até você. Jesus quer renovar a aliança com você. E não importa a sua situação que você está hoje, Jesus vem até você, porque Ele ia até aos ladrões, às prostitutas, Ele ia até aos leprosos, aos pobres, aleijados, às pessoas rejeitadas, desprezadas. Ele quer vir até você. Então eu não sei como é que está a sua situação. Eu não sei o quanto você tem amado o mundo essa noite, o quanto você adora as pessoas poderosas desse mundo, o quanto você está entregue, o quanto você exige direitos, o quanto você se exalta, mas entregue a sua vida a Jesus. Abra a mão dos seus direitos, abra a mão da sua vida, abra a mão do seu orgulho, porque Ele é o Rei verdadeiro em quem nós temos confiado nessas vidas. Essa é a boa notícia do Natal. O Rei verdadeiro nasceu e veio até nós, apesar do nosso desprezo da vida. Meus irmãos, vamos orar. Pai, obrigado por essa pregação, obrigado por essa palavra. Obrigado porque o Senhor acaba com a gente. Ó Deus, a gente é orgulhoso, a gente se exalta, Senhor, o tempo todo dia, a gente é egoísta. Ó Senhor, nos ajude a parecer com Teu Filho, Senhor, nos ajude a viver uma vida de humildade, de humilhação. Ó Deus, ainda há tanto orgulho no nosso coração que a gente não percebe, tanta exaltação própria, tanto apego ao mundo. Há muita coisa que a gente precisa se despir e se revestir. Nos ajude. Nos ajuda, Senhor. Ó Deus, nos ajude. Sentir não tem como. Nós somos maus. Ó Deus, nós somos profundamente maus. Nosso coração, Deus, é terrível. Terrível, Senhor. Quando a gente pensa na possibilidade de se humilhar, quando a gente pensa na possibilidade de ser humilhado, quando a gente pensa na possibilidade de perder muitas coisas que nós somos apegados, nosso coração contorce dentro da gente, coração mau. Mas eu quero rogar ao Senhor essa noite, ajuda-nos como igreja, ajuda-nos como igreja Batista em Cova da Onça, a ser um exemplo de humildade, de abrir mão de direitos, a ser um exemplo de servidão, a ser um exemplo de exaltação somente a Cristo, nesta comunidade, nas nossas vidas, onde quer que a gente for. Nos ajude, Senhor. Nos ajude. Nos ajude a ter aquela humildade de Jesus, sendo o maior de todos, o mais valioso. Ele decide nascer no útero de Maria, com a família pobre, e é rejeitado, desprezado, e nasce no manjedouro. Coloca o desejo no nosso coração, Senhor, de descer, porque é quando a gente desce que a gente sobe. É quando a gente retrocede que a gente avança. É quando a gente é humilhado e se humilha que a gente é exaltado. É quando a gente fica calado diante da acusação que a gente fala muito, na verdade, que a gente é. Nos ajude, Senhor, a ter um 2026 aonde a gente se humilha e a gente está disposto a retroceder em muitas atitudes da nossa vida.
Nos ajude, Senhor, a querer parar de buscar os primeiros lugares, a querer parar de ser lembrado, ser consultado, ser amado, ser buscado, ser querido, ser servido. Nos ajude, Senhor, a cada dia mais, em vez disso, a servir, a amar, a ajudar, sem esperar nada em troca. Nos ajude, Senhor, em nome de Jesus. Deus enviou Seu Filho amado pra nos salvar e perdoar, na cruz morrer por meus pecados, mas
nós rendemos graças ao Senhor diante da tua palavra que nos vimos, sendo Ele, o Senhor Jesus, o Criador dos céus e da terra, de tudo que nela há, sendo Ele o motivo da existência de todas as coisas, sendo Ele o Filho de Deus, o Rei do universo, e sendo Ele aquele vestido de glória, aquele que tem todo o poder, toda a autoridade. Ele nasceu, mas não houve lugar para Ele nas carnes. Mas Ele não deixou de ser o que Ele é. Até porque o anjo, no versículo 11, vai aparecer aos pastores e vai dizer que Ele é o Salvador, o Cristo, o Filho de Deus. O Salvador nasceu, mesmo sem ter honra, mesmo sem ter lugar, mesmo ali sem ter aqueles que olhassem para Ele pelo fato de ser uma criança e se compadecer e dar um lugar de honra a Ele. Mas Ele não deixou de ser o Salvador. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Salvador do universo. Ele não deixou, mesmo estando ali em uma manjedoura, mesmo no lugar onde era composto ali por animais, Ele não deixou de ser o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele não deixou de ser o Salvador daqueles que creem, daqueles que confiam, daqueles que o aceitam como seu Senhor e Salvador. Ele continuou sendo Cristo, o nascido de uma virgem, sendo Ele o próprio Deus, o Redentor, o Salvador, o Rei do universo. Muito obrigado, Senhor, porque Jesus Cristo, mesmo nascendo da forma que nasceu, mesmo sendo tratado da forma que foi tratado, Ele não nos tratou da forma que foi tratado. Ele não quer que a gente viva da forma que Ele nasceu. Pelo contrário, Ele nos oferece uma vida com Ele. E essa vida é repleta de uma salvação eterna, de uma alegria plena, de uma eternidade que não terá fim. Ó Deus, que possamos, em nome de Jesus, aceitar essa criança que nasceu, que é um presente que proveio do próprio Deus, que possamos aceitá-lo e tê-lo como nosso Salvador. Assim como pastores, ao ouvir o anjo falar, eles saíram e disseram: vamos ver com nossos próprios olhos de fato essa notícia. E chegando lá, eles se encantam, eles ficam abismados, porque de fato os seus olhos viram o Salvador do universo. Jesus não é uma mera criança, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Ele é aquele que tem toda a autoridade, todo o poder, toda a majestade, todas as coisas, como vai dizer Paulo em Colossenses, todas as coisas foram criadas por Ele, por meio dEle e para Ele. Ele é o Deus encarnado, Ele é o próprio Deus. Louvado e exaltado seja o teu santo nome. O Natal talvez se simbolize vários presentes, momentos de plantas com luzes acesas. Não, mas ele é simbolizado pelaquela criança que nasceu para trazer a salvação. Ele fez brilhar a luz nessa terra. Ó Deus, mesmo diante das trevas a sua luz brilhou. E essa luz continua brilhando até hoje, continuará brilhando de eternidade a eternidade, porque Ele é Deus. Ele é Deus. E essa criança, pelo fato de ser rejeitada pelos homens, ali diante desse momento, ele não deixou de ser aceito pelo próprio Deus. O próprio Deus o enviou, mas ele, de pronto, ele aceitou o seu sacrifício na cruz do Calvário. Ó Deus, muito obrigado, porque é com base em Cristo Jesus que nós nos achegamos ao Senhor. É com base nessa criança que nasceu, como vai dizer o anjo, Ele é o Salvador, que nós nos achegamos ao Senhor. Jesus não precisa dessas pessoas, Jesus não precisa de nós. Ele é o Rei, Ele continuou sendo o Rei, Ele continuou crescendo em graça e conhecimento diante das pessoas, Ele continua exercendo aquilo que Ele veio fazer. Como Ele próprio diz, Ele veio fazer a vontade do Pai. Não é Jesus que está desesperado pelo lugar, não é Jesus.
mas Ele faz morada diante daqueles corações que abrem para Ele. Ele não rejeita o coração quebrantado e humilde. Oh Deus, que o nosso coração ele não se soberbeça, mas que ele continue sendo aberto para que o Senhor faça morada dentro de nós. Quem precisa aqui é nós do Senhor e não o Senhor de nós. Somos nós que necessitamos dessa criança. Somos nós que precisamos do Senhor. E foi por isso que o Senhor enviou Jesus. Porque o mundo estava em trevas. E era necessário que a luz brilhasse sobre as trevas. E Jesus veio. E essa luz brilhou. E essa luz continua brilhando. Porque a tua palavra diz que ele morreu, mas ele ressuscitou. E ele está sentado à destra de Deus. Que esse presente que é maravilhoso, que esse precioso, nós possamos nessa noite aceitá-lo. E com a nossa boca confessá-lo, que ele é o nosso Salvador. Nós te louvamos e oramos por esse presente maravilhoso que o Senhor nos deu. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa tarde, pela vida, pelo presente maravilhoso que é a pessoa de Jesus. Nós te louvamos e nós te exaltamos e glorificamos o teu santo nome, em nome do Senhor e Rei Jesus. Amém. Amém. A salvação, a sua bênção.